Então, vamos começar a nossa aula, porque depois só tem que o Zoom ele tem 45 minutos e depois, caso seja necessário, eu chamo vocês novamente mais 45 minutos, tá bom? Então, vamos lá. Antes da gente iniciar a nossa aula, eu queria falar com vocês o seguinte. Como nós já fizemos muitas atividades, né, em sala de aula, na modalidade presencial, então, vocês irão fazer somente mais essa atividade que eu vou passar hoje, que é a contestação. E aí, nós fecharemos a primeira VA. Então, eu vou disponibilizar para vocês, depois da aula, o caso simulado, para que vocês possam fazer para mim a contestação. Então, somado todos esses exercícios, esses casos simulados que vocês já fizeram em sala de aula, mais esse, vai formar, né, a nota da primeira VA. Então, vocês não terão no sistema, como todos vocês terão agora, a partir de semana que vem, prova de primeira VA. O meu somente será um caso simulado, como a gente já fazia anteriormente, né, lá na aula presencial. Quiserem falar alguma coisa, pode falar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bom, esse tópico de contestação, nós até já havíamos começado a falar nele na última aula que nós tivemos presencial, né? Então, gente, hoje nós iremos ter contestação. A contestação é o instrumento pelo qual o requerido, ele se defende, né? Contra as pretensões formuladas pelo autor. Então, é a peça que o requerido irá apresentar para se defender das alegações suscitadas pelo autor na petição inicial. Sendo que, nessa contestação, faz-se necessário trazer todas as matérias de defesa e rechaçar e repudiar todos os fatos alegados pelo autor, sob pena de ser considerado como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Então, na contestação, impera o princípio da concentração, da eventualidade, onde todas as matérias de defesa devem ser suscitadas, elaboradas na peça da contestação pelo requerido. Então, não pode deixar nada para depois, né? Não, você, como requerido, ou seja, como advogado do requerido, você não deve deixar passar nenhum fato alegado pelo autor. Você tem que rebater todos os fatos alegados pelo autor, sob pena de incorrer em presunção relativa, que não é uma presunção absoluta. Por quê? Porque depois irão ser produzidos no processo a fase instrutória, a fase de produção de provas, né? Então, incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa. Então, ele tem que expor todas as razões de fato e de direito com quem impugna o pedido do autor, especificando as provas que deseja produzir. Então, a peça de contestação é uma peça onde o requerido vai rebater todos os fatos alegados pelo autor, né? Aqui, ó, o réu deve se manifestar precisamente sobre todos os fatos narrados sob pena de presunção de veracidade. Então, ele tem que manifestar sobre todos os fatos alegados pelo autor. O autor ele não tem que expor nos fatos dele, né, todos os detalhes do acontecimento do fato. Já o requerido, ele tem que rebater item a item os fatos alegados pelo autor sob pena de presunção de veracidade, né? Então, deve-se trazer à tona ao processo, à peça, todas as matérias relativas
que o requerido deseja produzir e deseja atacar, né? Como seria a forma da contestação? A contestação é uma petição escrita, né, de acordo com o artigo 335 do Código de Processo Civil. Só que existem, por exemplo, nos juizados especiais cíveis, ela pode ser oral, né? Por quê? Porque nós sabemos que existe alguns juizados especiais cíveis que adota a audiência una, onde no mesmo dia já acontece o quê? A audiência de conciliação e posteriormente já inicia-se, caso não tenha êxito nessa audiência de conciliação, inicia-se a fase de instrução e julgamento. E caso você não tenha feito a contestação escrita para pedir, né, já juntado, inclusive, no processo digital, vocês deverão o quê? Fazer de forma oral. Então, tem que tomar muito cuidado quando vocês receberem o mandado, né? Sabendo interpretar e ler para saber se realmente essa audiência ela é una ou não, porque tem juizados que dividem essa audiência, primeiro de conciliação e depois, no outro momento, apresenta vai marcar uma outra audiência de instrução e julgamento, tá? Bom, depois eu vou abrir os microfones para vocês tirarem dúvidas, tá? O prazo para apresentação da contestação é 15 dias úteis. 15 dias úteis que são contados a partir de quando? Inciso 1 do artigo 335. Da audiência de conciliação ou mediação, ou da última sessão de conciliação, qualquer parte não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. Então, quando o requerido for citado para se apresentar na audiência de conciliação, ele indo ou não, ele comparecendo ou não, um dia, ou seja, vai começar a correr os 15 dias úteis para que ele apresente a contestação, desde que ele tenha sido citado, devidamente citado. O protocolo de pedido de cancelamento da audiência de conciliação. Por quê? Porque o requerido, ele pode se manifestar, né, que ele não tem interesse na realização da audiência de conciliação. Inciso 3. De acordo com o modo que foi feita a citação nos demais casos. Então, o artigo 335, ele traz qual momento, né, que começará a correr o prazo de 15 dias para apresentar a contestação. Tem alguns, igual a Fazenda Pública, ela tem o prazo em dobro, e, no caso, existem ações com procedimentos especiais, por exemplo, os alimentos gravídicos, que a contestação ela é apresentada em 5 dias úteis, tá? Tem café, pai? Conteúdo. O que tem que ter a minha contestação, né? Ela tem que ter uma defesa processual preliminar, que pode ser dilatória ou peremptória, e uma defesa de mérito, que pode ser direta ou indireta. Bom, o que seria defesa preliminar? Né? A defesa preliminar, ela está prevista no artigo 337 do Código de Processo Civil. O que eu posso alegar de preliminar? Aqui, o artigo 337 assim menciona: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Inciso 1, inexistência ou nulidade da citação, incompetência absoluta e relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou de interesse processual, falta de caução ou de outra prestação que a lei exigir como preliminar, indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça. Bom, essas são as defesas preliminares previstas no artigo 337, que o requerido poderá suscitar antes de adentrar ao mérito, né? Antes de adentrar ao mérito, ele vai suscitar, se o caso dele for possível, porque aqui não existe essa questão de ficar inventando preliminares, né? Então, eu posso suscitar essas defesas, né? Essas defesas preliminares,
o que vai gerar se o juiz acatar a minha defesa preliminar? O processo ele poderá ser julgado sem analisar o mérito, né? Sem analisar o mérito, ou seja, sem que o juiz tenha que se ater à questão de quem tem razão ou não, ele já decide o processo somente analisando a defesa preliminar. E ressaltando aqui que algumas dessas preliminares, antes da reforma do Código de Processo Civil, elas eram realizadas de formas apartadas, ou seja, em outro processo, em anexo, né, paralelo com o processo principal. E hoje, né, depois de 2015, não há que se falar mais em autos apartados. Nós iremos suscitar essas matérias dentro da própria contestação, através de uma preliminar. Então, incorreção do valor da causa, indevida concessão do benefício da assistência judiciária. Então, tudo isso antes, né, a reconvenção também, né, a reconvenção, ambos eram realizadas em autos apartados. Hoje não, depois da reforma do Código de Processo Civil, ela é feita na mesma petição da contestação, né? Quando que eu vou pedir, né, a indeferimento da petição inicial? Quando ela for inepta, quando a parte for manifestamente ilegítima, o autor carecer de interesse processual, não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que a lei permite pedidos genéricos, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Então, eu posso alegar inépcia da petição inicial. O que a gente vê muitas vezes é que a gente pega petições aí, contestações, que a pessoa, que o advogado quer inventar uma preliminar, e sempre ele coloca isso, em deferimento da inépcia da inicial, né? Ele sempre quer colocar alguma coisa na preliminar. Gente, mas não é obrigatório, só se realmente o seu caso tiver, né? Se a parte for ilegítima, né? Se por exemplo, você foi acionado e você quer chamar, né, terceiros para o processo, né? Então, é possível, mas não é necessário, não é permitido ficar inventando preliminares. Bom, a defesa processual preliminar, ela se subdivide em dilatória ou imprópria, que é um ajuste de uma questão processual que não provoca a extinção do processo, apenas protege e atrasa a sua análise, o seu deslinde, e peremptórias ou próprias, que o vício é tão grave que ele vai ensejar, a ocorrência desse vício irá ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito previsto no artigo 485 do Código de Processo Civil. Inépcia da inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, né? Defesas de mérito. Depois que eu fiz ali, né, as defesas preliminares, eu vou suscitar agora o mérito, né? Onde o requerido ele vai opor a própria pretensão do autor através da sua defesa, através dos fatos alegados, né? Ou seja, ele vai rebater todos os fatos alegados pelo autor. Então, é uma defesa, é um ataque, né, ao fato jurídico que foi suscitado e foi levantado pelo autor. Né? Essa defesa, se acolhida, extingue o processo com resolução de mérito. Por quê? Porque o juiz ele analisou as preliminares, ele já está adentrando no mérito. E quando o juiz vai analisar essas preliminares? Né? O juiz ele pode analisar as preliminares no momento que ele irá proferir a decisão de saneamento do processo, ou na própria sentença. Ele pode decidir a questão preliminar, tá? Então, ele pode, nesses dois momentos, ele pode fazer a análise, né, das preliminares levantadas. Bom, defesa de mérito.
Haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção, decidir de ofício ou requerimento sobre ocorrência de decadência e prescrição, homologar reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção, homologar a transação e renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Então, essas são as defesas de mérito em que o juiz vai analisar o processo e ele vai proferir uma sentença com julgamento de mérito, né? Pedidos, né? No caso, os pedidos, primeiramente, se você teve uma preliminar levantada no decorrer da sua peça de contestação, você vai ter que pedir o acolhimento das preliminares arguidas por você, ora requerido, né? Então, a primeira coisa que você vai pedir é o acolhimento do caso das preliminares. Depois, você vai adentrar no mérito. Você vai pedir a julgamento improcedente da petição inicial e que sejam acolhidos os seus argumentos constantes na contestação, né? E vou mencionar também a produção de provas, quais as provas que você, como requerido, quer produzir em juízo. Requererá também a condenação de custas e honorários, né? E, nesse caso da contestação, não haverá valor da causa, né? Não irá haver o valor da causa, somente na petição inicial, salvo se houver o que? Apresentação de reconvenção, né? Bom, a reconvenção, provavelmente vocês já viram, né, em processo civil, né, com os professores, o que seria reconvenção. O que seria uma reconvenção dentro de um processo? Seria, gente, um contra-ataque, né, um contra-ataque do requerido. Por quê? Porque, por exemplo, ele pode ser, ele vai falar o seguinte, olha, quem tem razão aqui sou eu que fui lesado e prejudicado pelo autor. O autor que bateu no meu carro e que me gerou um prejuízo aí de 20 mil reais. Então, ele vai, através dos seus argumentos e provas, na mesma peça de contestação, ele vai abrir um tópico chamado da reconvenção. Então, na mesma peça de contestação, irá ali ser suscitada a reconvenção, que nada mais é do que uma ação dentro de uma outra ação, onde o requerido vai contra-atacar o autor, né? E o autor, ele vai ter o prazo de 15 dias úteis também para se defender da reconvenção, de apresentar contestação na reconvenção. Então, a reconvenção, a pessoa simplesmente, ela fala assim, não, mas quem me causou prejuízo, quem é o culpado dessa história aqui é o autor, né? O autor que não celebrou o negócio jurídico, que não cumpriu, né, a sua parte no contrato, por exemplo, que descumpriu unilateralmente o contrato. Então, eu vou simplesmente contra-atacar os argumentos do autor. E ele vai ter a possibilidade de se defender através, apresentando, né, a contestação dentro desse prazo de 15 dias. Ok? Bom, eu vou trazer para vocês agora, né, isso aqui é a parte teórica. Um modelinho, né? Acho que você já tem também no NAS, mas um modelinho de contestação, né? Igual, eu acho que bem parecida, acho que é a mesma do NAS. Se for, né? Deixa eu só olhar aqui, abrir aqui. Bom, aqui, esse é o modelo de contestação que eu também vou disponibilizar para vocês, que, primeiramente, como é feito? O endereçamento, como vocês estão vendo aqui, ou seja, já existe um processo em andamento. Então, já existe uma vara
onde você vai direcionar a sua peça de contestação. Já tem número, ou seja, o processo já tem número de processo, número, né? Ou seja, você vai inserir aqui com essa configuração. Vai saltar as 10 espaços, né? Por quê? Porque isso é uma configuração que ficou, né? Ou seja, acabou que foi inserida na nossa praxe profissional. Depois vocês irão, por exemplo, vocês aqui irão representar um requerido. Se o autor qualificou de forma correta o requerido, não é necessário você qualificar novamente. Agora, se ele não fez, você deve qualificar o seu cliente da forma devida, atendendo, né, as exigências previstas no Código de Processo Civil. Bom, aí se o autor já tiver feito, né, a qualificação, você não precisa fazer, igual essa observação aqui, ó. Não é necessário qualificar. Deixa eu ver o que tem gente querendo falar aqui. Professora, não está aparecendo para a gente o modelo. Ah, não? Peraí, deixa eu só... Slide. Então, vou... Obrigada. Nada. E agora? Agora tá. Agora tá? Ah, beleza. Então, como eu estava falando para vocês, o endereçamento, já existe uma vara, então você vai endereçar para a vara, né, específica, o número dos autos, colocar o número dos autos, o espaçamento, né? A qualificação, se não foi qualificado, se o autor não qualificou da forma devida, o requerido deve ser feito, né? Deve ser feito essa qualificação, porque essa observação aqui deve ser cumprida, ou seja, não é necessário qualificar, vez que as partes já foram qualificadas na inicial. Somente será necessário qualificar novamente se houver alguma incorreção quanto à qualificação do réu. Então, se tiver alguma incompleto ou um dado errado, você tem que complementar. Mas o correto é, se você está chegando pela primeira vez no processo, não custa você qualificar o seu cliente, né, da forma devida. Então, você vai aqui, o nome da peça, né, e vai o quê? No caso, ou seja, apresentar contestação, apresentação de o nome da ação, reparação de dano, obrigação de fazer, que lhe move fulano de tal. Aqui é o autor. O autor não precisa vocês qualificarem, né, em nenhum momento, porque o autor já foi qualificado na peça inicial. Então, o correto é fazer uma síntese dessa inicial. Muita gente gosta de colocar aqui nessa síntese da inicial, relatório da inicial, síntese da inicial, né? É um relatório sucinto sobre o que foi narrado na inicial. Depois vem as defesas preliminares, né? Previstas no artigo 337. Havendo preliminares, devem ser suscitadas em tópico que antecede o mérito da causa. Então, aqui, você vai ter que apontar uma das preliminares previstas no artigo 337. Depois vem da prejudicial de mérito, se houver. Então, se tiver, no caso, prescrição, né? No caso, a prescrição não se alega em preliminar, porque ela pode, inclusive, ser reconhecida pelo próprio juiz de ofício. Mas existem posicionamentos diversos que falam que deve ser suscitada, sim, a prescrição. Então, quando tiver decadência ou prescrição, suscita, né, nessa prejudicial de mérito. Mesmo sendo possível o juiz conhecer, de ofício. Mérito. Depois vem do mérito, né? Ou seja, aqui muita gente gosta de colocar o quê? Da realidade dos fatos. Isso não tem problema, não é errado, tá? Então, no momento em que será arguída a versão do réu quanto aos fatos de toda a matéria alegada pelo autor, né? Então, o réu deve procurar rebater todos os argumentos trazidos pelo autor sob pena de presunção de veracidade. Tem sempre algum exemplo para vocês nos dizeres de como você deve conduzir, né, a sua contestação.
E depois vem o quê? Dos pedidos e requerimentos. Diante do exposto, de todo exposto, requer. Primeiro, se você levantou a preliminar, você tem que pedir o acolhimento da preliminar, se for o caso. Né? Superadas as preliminares, que sejam colhidas as prejudiciais de mérito, caso tenha ali prescrição e decadência. E no mérito, requer que seja julgado improcedente o pedido do autor, condenando ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Das provas, pretende provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos. Aí aqui você vai colocar especialmente, ou seja, para o seu caso, quais as provas que você quer produzir? Prova documental, prova testemunhal, prova pericial, prova emprestada. Então, todos os meios de provas em direito admitidos aqui, né? Neste termos, pede deferimento, local, data e, no caso, o advogado e a sua OAB, né? Então, a contestação, ela é uma peça bem objetiva. Agora, se tiver reconvenção, gente, se tiver reconvenção, antes dos pedidos, você pode criar um tópico que da reconvenção, né? E lembrando que a reconvenção nos juizados especiais cíveis é conhecida, é chamada de pedido contraposto. Então, aqui eu posso criar um tópico 4, por exemplo, né? E puxar ali os argumentos da reconvenção. E, ao final, no requerimentos e pedidos, eu vou pedir o quê? O julgamento procedente da preliminar. E vou falar também que seja concedido o prazo de 15 dias para que possa apresentar defesa, né, da reconvenção. Bom, temos aqui mais 10 minutinhos de aula, né, mas se for necessário, eu chamo vocês novamente, tá? Para tirar dúvida, alguma coisa assim. Alguma dúvida, gente, com relação à contestação? Alguém quer fazer alguma pergunta? Maria Luísa, né? Não, era só a questão do modelo que não estava aparecendo mesmo. Ah, tá. Alguém quer fazer alguma dúvida? Eu vou ver aqui no chat, ver se tem alguém que quer falar alguma coisa. Pode falar, viu, gente? Pode perguntar. Como eu falei para vocês, a peça de contestação, apresentado esse exercício, né, essa atividade, vocês já complementam a nota da primeira VA. Então, não vai ser necessário vocês fazerem uma prova, né? Esse foi o direcionamento que foi recebido pelo professor Daniel. Como a gente sempre faz atividade, toda semana vocês trabalham, né? Seja na minha aula, seja na aula da professora Priscila, então, as aulas de sábado fica mais fácil fazer a avaliação. Uma vez que eu já tenho anotado, já tenho o relatório de vocês aqui das atividades que vocês já fizeram, né? Quais os tópicos que abrange? Peraí, eu vou olhar aqui no Código de Processo Civil para você. A partir do 335. É 335 a 343. Ai, desculpa. 335 a 343 do CPC, tá? Na última aula foi uma decisão, mas já estava suspenso. Qualquer coisa, como é uma atividade antiga, vocês podem me mandar por e-mail. Eu vou colocar meu e-mail aqui para vocês. Como essa atividade antiga, vocês podem mandar por e-mail, tá? Essas atividades, ou seja, da deferimento e indeferimento de tutela antecipada de urgência. Então, vocês podem mandar para mim por e-mail, que eu vou receber. Ah, professora, eu fiz manuscrito. Tira uma foto, né, converte um PDF e me manda. Ok? Alguma dúvida a mais?
Agora, essa peça de contestação eu vou colocar no AVA, tá? Então, vocês vão ter que juntar lá no AVA. Lá tem a possibilidade de juntar na tarefa, né? Vocês podem juntar, vai ser um trabalho, uma atividade. Então, vocês irão juntar lá no AVA e não me enviarão por e-mail. A contestação vai ser lá no AVA. As anteriores pode me mandar por e-mail que eu vou aceitar ainda. Porque eu vou dar nota para vocês, né, mais na frente. O período de prova é da semana que vem e a outra. São 2 semanas de prova, né? Praticamente. Então, eu vou aceitar até lá. Se vocês quiserem me mandar por e-mail, tá bom? Eu vou aceitar. Ok? Alguma dúvida a mais? Podem falar, gente. É só vocês pedirem para falar que a gente abre o microfone. Quantas pessoas tem aqui? Alguma dúvida? Pode abrir o microfone e falar, que pra mim, não tem problema, não. Maria Luísa, alguma dúvida? Eu tenho uma quanto à reconvenção. Ah. No final não, né? Quando por exemplo, na decisão de saneamento, após a apresentação da resposta à reconvenção, como que o juiz analisa quem vai ser o autor e quem vai ser o réu na ação? Eles continuam sendo autor e réu e ao mesmo tempo... O autor na ação vai ser o réu na reconvenção. É reconvente e reconvindo, né? Então, muda a nomenclatura. Então, o autor, ele vai ter que apresentar defesa, né? E o réu, ele se torna autor da reconvenção. Entendeu? Então, há uma troca aí de figuras, né? De figuras processuais aí, de partes. Então, se eu fosse fazer a sentença, por exemplo, de um caso com reconvenção, e eu fosse julgar procedentes os pedidos, eu teria que falar que foi do autor ou do réu e usar a nomenclatura correta específica. Isso. Certo. Aí o juiz costuma também abrir um tópico específico da reconvenção. Ele vai analisar a reconvenção dentro da sentença dele. Né? Ele vai julgar procedente ou improcedente. Entendeu? Então, você vai usar as figuras, as expressões corretas. É uma troca, né, de partes, de polos, no caso. A palavra correta seria a troca de polos. Porém, o juiz, ele sempre abre um tópico específico na sentença para falar sobre a reconvenção ou sobre o pedido contraposto, no caso, se for dos juizados especiais cíveis. Ok? Sim. Alguma outra dúvida? Não. Não? E aí, estão gostando das aulas, assim? É o jeito, né? É o jeito. Mas até que tá sendo legal. É bom ver todo mundo, assim. Sim, né? Como dizem, foi o que foi possível para a gente não tentar, né, não prejudicar vocês. Mas eu acho que está sendo proveitoso, porque, assim, como não há interrupção, né, acaba que rende muito. Né? Então, rende muita aula. E essa aula, gente, fica disponível para vocês também no AVA, tá? Eu salvo ela salva por si só, através do Zoom. E deixo lá no YouTube e jogo lá no AVA a URL para vocês terem acesso. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira voltar, né? Então, é possível também, tá bom? Mas, como diz, vamos torcer para que isso passe o mais rápido possível, né? E a gente possa voltar a essas aulas normais, né? Acredito eu que... Pode falar. Pode falar, Maria Luísa. Não era nada, não. Estava falando com a minha mãe. É porque ela desligou a luz. Não, então, gente, eu vou despedir. Tem 2 minutinhos ali, né, de aula. Vou despedir, desejando para vocês um bom final de semana. Que Deus abençoe vocês. E eu vou passar a atividade no AVA para vocês agora. Vou sair da aula e já vou disponibilizar a atividade, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, a Maria Luísa tem meu contato. Se quiserem mandar mensagem, me sigam lá também no Instagram.
Me sigam, eu tenho um canal agora eu virei blogueira, né, gente? Eu sou chique, popular, então eu virei blogueira. Então tem Instagram, Facebook, YouTube, eu tenho tudo agora. Só não tem Twitter e não tem TikTok, porque também nem tanto, né? Aquele é muito adolescente. Não, então tá bom, gente. Eu despeço de vocês. Fiquem com Deus e tenham um bom descanso e vão ficar em casa, né? Através de trabalho remoto mesmo. Mas eu estou disponível, através, se quiser, a Maria Luísa tem meu contato, tá? E eu estou disponível para vocês, caso necessitem de eu tirar alguma dúvida. Tá bom? Fiquem com Deus, um abração, tá? Tchau, tchau. Eu também, professora. Até a próxima. Beijo. Tirar uma... Tchau. Tem gente aniversariando aí, é? Tirar uma fotinha nossa aqui para colocar na... Nossa, tem cada foto linda aí, hein? Beijo para vocês. Tchau, tchau.